Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos tentar falar aqui sobre dois conceitos que hoje em dia muitas pessoas confundem e que, no meu modo de ver, são essenciais para a compreensão da nossa realidade. Eu estou me referindo aos conceitos de ideologia e cultura. E vamos começar a falar sobre a definição de ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias pelas quais os homens postulam, explicam e justificam os fins e os meios de ação social organizada e especialmente da ação política, qualquer que seja o objeto dessa ação, seja preservar, corrigir, extirpar ou reconstruir uma certa ordem social. E acho que poderíamos até ir mais longe dizendo que uma fala só pode ser considerada, classificada como ideológica, se for analisada dentro do contexto específico discursivo que está sendo utilizado. A ideologia tem mais a ver com a questão de quem está falando o quê, com quem e com que finalidade, do que com as propriedades linguísticas inerentes a esse pronunciamento. Dizer que um enunciado, uma fala, uma reflexão é ideológica significa afirmar que quem está falando tem um motivo anterior relacionado à legitimação de certos interesses de certos grupos em luta pelo poder. E ideologia está ligada não só a um sistema de crenças, mas também e principalmente a um sistema de poder. E podemos até dizer especificamente de poder político. Assim, um poder pode legitimar-se usando alguns dos estratagemas, como, por exemplo, promover crenças e valores compatíveis com ele, naturalizar e universalizar certas crenças, de modo a fazer com que elas sejam óbvias e aparentemente inevitáveis, desmerecer ou difamar ideias que possam desafiá-lo, excluir formas rivais de pensamento, obscurecer a realidade social para favorecer esse sistema, etc. Vamos dar um exemplo concreto do que seria ideologia. Quem não come carne e diz que faz isso por questões ideológicas. Nesse contexto, o termo ideologia está sendo confundido muitas vezes com filosofia, uma filosofia de vida, uma crença sistemática. Não comer carne pode fazer parte de uma ideologia, como ocorre muitas vezes com os defensores do ecossocialismo. Se você não come carne porque você acha que se as pessoas pararem de comer carne, isso de algum modo vai
atingir a agropecuária, vai quebrar os pecuaristas e vai assim afetar um dos mecanismos de exploração capitalista, o fato de você não comer carne se torna mais que filosófico, vira ideológico. Mas, na maioria das vezes, é por um motivo puramente filosófico. O de entender que a tua alimentação pressupõe de algum modo a morte de outro ser vivo e você acredita que isso é errado. Que sai da esfera micro e vai para a esfera macro por conta da destruição do meio ambiente para a criação do gado. Isso é filosófico, não ideológico. Ou seja, o conceito de ideologia não se refere apenas a um sistema de crenças, mas ele está também ligado a questões de poder. Já a definição de cultura, como definição, podemos dizer que é um conjunto de crenças, valores e hábitos que definem o comportamento, a identidade dos indivíduos de uma determinada organização social. E como características de uma cultura, nós podemos citar que ela não é universal, não é imóvel e que define os valores dessa cultura. Define os valores porque essa cultura se move. Etimologicamente, a palavra cultura vem do latim colere, que significa cuidar de, tomar conta de. E vamos encontrar a palavra cultura em várias palavras existentes na língua portuguesa, quer seja, por exemplo, agricultura, floricultura, piscicultura, ou seja, cuidar de áreas agrícolas, cuidar de flores, cuidar dos peixes. Então temos que transformar a natureza e cuidar dessa natureza. E nessa natureza, lógico que vamos incluir a natureza humana. É através do raciocínio, da razão, daquela particularidade que nos diferencia de todos os outros seres vivos, que, como seres humanos que somos, podemos dominar e transformar a natureza a nosso favor e que, assim, é que construímos nossa cultura. E essa cultura vai sendo transmitida de gerações em gerações, não através do sangue, não como um fator biológico, mas através de valores, através de conceitos, através de modos de vida. E assim, essa cultura vai se acumulando ao longo de gerações e vai se aprimorando, fazendo algumas alterações ou adaptações quando essas se fizerem necessárias, mas isso ocorrendo sempre de modo gradual e através de experiências vividas pelas pessoas. Umas dessas experiências serão aceitas por estarem de acordo com as necessidades e valores, e assim serão incorporadas a essa cultura. E outras experiências se mostrarão não de acordo com esses valores e necessidades e serão descartadas ao longo do tempo. Podemos assim dizer que a ideologia é como que um projeto de cultura. Projeto esse que precisa ser testado através da experiência e ao longo de um determinado tempo, de um determinado período, para que uma determinada sociedade possa testar
se esses experimentos estão de acordo com as suas necessidades, que se adaptam àquela sociedade de acordo com seus valores e seus modos de vida. Quando alguma dessas ideias constantes numa dada ideologia não estiver de acordo com esses valores, com esses modos de vida, que são característicos daquela sociedade, eles simplesmente serão ignorados e não serão incorporados àquela cultura, àquela sociedade. Assim, hoje nós podemos falar de uma cultura ocidental. Cultura essa baseada em valores que se sustentam basicamente em 3 pilares. Um é a filosofia grega, outro seria o direito romano e o terceiro a religião judaico-cristã. São valores e preceitos que se estabeleceram e consolidaram ao longo de séculos em nossa tradição e assim regem as nossas vidas, regem os nossos comportamentos e a nossa vivência em sociedade de um modo mais amplo, porque de algum modo elas se incorporaram em nossas mentes, em nosso modo de vida e através dessa vivência acumulada, dessas experiências, foram se incorporando à nossa cultura porque os percebemos como bons, porque de algum modo nos identificávamos com eles. E é lógico que ao longo dessa trajetória de desenvolvimento da cultura ocidental, outras ideologias surgiram. E entre elas podemos citar o marxismo, o nazismo, o fascismo e tantos outros ismos, mas que nunca ultrapassaram aqueles limites impostos por nossa cultura e assim nunca passaram de ideologias. Todas essas ideologias sempre foram colocadas através de seus ideólogos e porque não se adaptam dentro de nossos padrões de comportamento, de nossas crenças, dentro de nossos hábitos. Por isso mesmo, sempre foram rechaçadas. Cultura não é uma coisa imposta. É um processo longo que precisa ser absorvido por uma dada sociedade. Nunca pode ser imposto de cima para baixo. Quando você quer impor uma ideologia, sem que isso seja testado primeiro e de algum modo, ao longo de um tempo, seja absorvido por uma sociedade, isso só poderá ser feito através de um regime autoritário, ou seja, através das ditaduras. Foi o que aconteceu em todos os sistemas em que tentou se implantar o socialismo. Simplesmente não funcionou, porque as pessoas não assimilam esse tipo de ideologia, ou seja, os limites culturais são sempre ultrapassados. E a sociedade simplesmente não aceita a intervenção do Estado em suas vidas acima de determinados limites. O que vai fazer com que haja uma reação, uma não aceitação desse estado de coisas. E é aí que vemos que, apesar de todos os assassinatos causados por esse tipo de regime, vamos lembrar que o socialismo foi o regime que mais matou, mais assassinou em toda a história da humanidade. O socialismo assassinou mais que a soma de todas as guerras mundiais.
todas as ditaduras de direita, todos os cataclismas naturais ao longo do século passado, somado tudo isso, não iguala a mortandade de seres humanos causados pelos regimes socialistas. Eu acho que daí se conclui que o socialismo decididamente não condiz com a cultura ocidental. E enquanto tentar se impor, como vem acontecendo ao longo de mais de um século, por meio da força, só pode acontecer o que sempre ocorreu em todas as experiências em que foi implantado, sem uma única exceção. Milhões e milhões de mortes de seres humanos deixados em seu rastro. É essencial, portanto, saber bem diferenciar esses dois conceitos de ideologia e cultura para que possamos apreender exatamente como funciona e como se constrói uma cultura, que, como dissemos, é aquilo que dita a norma, os pensamentos e as atitudes que norteiam nossas vidas e que dão lastro, portanto, à nossa realidade. Era isso que eu queria dividir com vocês. Meu cumprimento a todos e até um próximo encontro, se Deus quiser.